Olá, bom dia, bom dia! Estamos mais um dia aqui no nosso canal Aprendendo com Jesus para falar hoje aqui do capítulo de Êxodo 2. Então é Êxodo capítulo 2, onde nós iniciamos esse livro maravilhoso, onde nós vamos entender aqui toda a história de Moisés, a libertação dos israelitas, né, da escravidão do Egito. E hoje nós trouxemos aqui para o nosso devocional de número 663, um assunto muito legal, onde traz muitas reflexões. E vamos tentar, assim, ser bem breve e com conclusões bem rápidas para o nosso raciocínio. Vamos lá? Então, é um capítulo que tem 25 versículos, então vai do versículo 1 ao versículo 25. E o esboço é que, assim, nesse capítulo, que eu sempre encorajo e aconselho vocês sempre lerem de forma entendível, estudiosa, né, que eu sempre falo, ler com calma, grifar, assim como eu faço, né, eu começo aqui, ó, e vamos grifando as partes principais, depois a gente vai anotando e estudando, então isso é legal. Então, assim, eu aconselho a todos, é muito legal você refletir, anotar, às vezes pegar no Google um estudo, né, com princípios reais e entender um pouquinho também da opinião das outras pessoas, é muito legal. Então vamos lá, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos entender ali o nascimento de Moisés, que ele nasce em meio ao caos. Lembra que o rei, o faraó, manda matar todos os meninos? E é bem nessa época que o nascimento de Moisés acontece. Depois dos 5 ao 10, Moisés é tirado das águas. Então, se você ler lá, eu vou contar em resumo, que a mãe de Moisés, né, esconde ele por 3 meses, depois não tem mais como escondê-lo, ela toma uma decisão de colocar ele num cesto e colocar sobre as águas. Daí, dos 5 ao 10, ele vai falar sobre isso, né? Como que Moisés, qual foi a ideia, ele é encontrado pela filha do faraó e tudo mais. Daí, do 11 ao 15, é onde Moisés, depois ele já crescido, né, ele já cuidado, tem toda uma história por trás disso, e ele toma uma atitude errada, né? Assim como todos erraram, e todos que a gente vê passando aqui desde Gênesis, ele toma uma atitude por si próprio e acaba matando um egípcio. E isso faz ele fugir, né? Do Egito, porque o faraó manda matá-lo, né? Porque um israelita, que era ele, matou um egípcio, né? Então ali houve uma traição, né, aos olhos de faraó, e ele manda matar Moisés. Então ele foge. Daí 16 ao 22, nessa fuga, ele vai e conhece as filhas de Reuel, né, e ali depois vai falar que ele se casa, tem um filho, e no 23 ao 25, o olhar de Deus para o seu povo, onde Deus ouve o clamor do seu povo, quando o rei do Egito que estava né, no comando morre, e a escravidão, né, fica absurdamente eles maltratavam demais, vamos dizer assim, e eles clamavam por Deus, e Deus ouve o seu clamor, e ali vai começar toda uma história que nós vamos ver aí com Moisés. Mas vamos lá. Esse capítulo nos traz, né, o título de O Nascimento de Moisés, e ali nasce o libertador do Egito, né, o libertador que vai libertar o povo do Egito, né, o povo de Israel. E aqui vemos o nascimento, plano de Deus, o crescimento de Moisés, depois o erro de Moisés ao matar o egípcio, a família que depois dessa fuga o Moisés acaba construindo, daí eu entendo que é tudo sempre um direcionamento de Deus, e depois no finalzinho Deus lembrou do seu povo. Então assim, o número 1 ali, quando o resumo da história, né, desse capítulo, é que em meio ao caos que estava acontecendo ali, onde o rei do Egito manda matar todos os meninos, lembra? Porque a população estava crescendo absurdamente e o rei ele sentia um temor por isso, então ele manda matar todos os meninos, e bem nessa época nasce Moisés. E Moisés nasce e ele é escondido pela mãe dele, e ele já tinha 2 irmãos também, mas a mãe esconde ele durante 3 meses até que essa situação se torne insustentável. Enquanto todas as crianças nascidas do sexo masculino estavam sendo mortas, brutalmente assassinadas, ela esconde, e numa atitude de coragem, quando não dava mais, ela tem uma ideia
e ela pega um cesto, e até aqui fala que no cesto ela prepara tudo, o cesto para a hora que ela colocasse no rio e não se afundasse. Ela faz toda a preparação, que vai falar no começo do versículo, né, que fala assim: quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe ao ver o que lhe aconteceria. Então, quando ela toma essa atitude, a irmã do bebê, né, mais velha, ela vai observando, né, que era Miriam, ela observando para onde o cesto vai, e ela não tira os olhos, ela vai acompanhando, a gente entende aqui, até que esse cesto chega até a filha de Faraó, e fala assim: a filha de Faraó descia, lá no versículo 5, para o Nilo para tomar um banho, enquanto suas servas andavam pelas margens do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a criada apanhá-la. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. E nisso, quem estava escondidinha lá acompanhando? A irmã. Então, a Miriam, e a gente entende aqui, né, dentro do nosso entendimento, e algumas coisas que eu estava lendo, que existia um plano ali, né? Falar, vou colocar a mãe, mas vamos ver para onde esse cesto vai, né? Existe um cuidado. Então a menina vai olhando, observando, até que chega lá a filha do faraó, né? Ela colocou bem ali na margem do rio, onde a filha do faraó se banhava. Então a gente entende ali que existia um plano sábio, mas existia a coragem e a fé. Quem colocaria em meio ao caos, né? Tentando proteger o filho, né? Ela tinha tanta fé em Deus, falou assim: eu vou colocar num cesto. Eu entendo que tudo isso foi uma direção de Deus. E daí a filha acompanhou, e no meio de tudo isso, a filha do faraó pega o bebê, e daí nisso aparece quem para a filha do faraó? A irmã, Miriam. Ela vai lá e fala, né? No versículo 7 ela fala: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar este menino? Imagina o jeitinho da criança. A senhora não quer que eu busque uma moça para amamentar o bebê? Então ela viu ali que existia uma compaixão, um bebezinho ali, né? Você até fala que você viu que elas ficaram com pena, né? Ficou com pena dela e disse: é o menino dos hebreus. Então a gente imagina a cena. E daí ela aceitou. A filha do faraó fala assim: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Daí o que ela faz? Ela chama a própria mãe, né? Então ali foi muito legal, muito bem elaborado. Ela chama a mãe e para amamentar o seu próprio filho. Porém, ali ninguém sabe dessa situação. E daí ela vai e começa a amamentar o filho dela até ele sair desse desmame, né? De ser desmamado, vamos dizer assim. Então ela acompanha a própria mãe, amamenta, acompanha o filho crescer, mas tudo o quê? Em segurança. Então você entende como a fé em Deus, a atitude que ela teve em colocar ali a criança no cesto, protegido, como que Deus agiu com fé. Então aqui depois nós vamos falar da conclusão, né? A fé baseada no crer que Deus está cuidando de tudo faz nós tomarmos atitudes corajosas. Tá? Então nós podemos ficar atento para não termos medo quando sentirmos o Espírito Santo em nossa vida falando algo para a gente, só que aos nossos olhos humanos, não vou colocar meu bebê na água, não sei para onde ele vai, não, vou colocar, por quê? Porque eu confio em Deus, eu tenho fé que tudo vai dar certo. E ela foi lá e colocou. E daí por isso ainda, que é o mais interessante, a mulher levou o menino e amamentou. Né? Porque a filha do faraó fala assim: leve este menino, amamente-o para mim e eu te pagarei por isso. Então olha o plano de Deus. Então a mãe colocou no cesto, a própria mãe é chamada, sem a filha saber, ela amamenta e ela é paga por isso ainda. Né? E ela está ali com o seu filho no aconchego do seu braço, do seu seio. Né? Então isso é maravilhoso. E vamos lá, em resumo de tudo isso, depois, né, então assim, nasce o libertador, então devemos crer em nosso Deus com todas as forças, tá? Então nós não devemos temer em tomar uma atitude, muitas vezes aos nossos olhos, que não vai dar certo, porque nós temos um Deus que cuida de tudo. E depois, alguns anos depois, por conta da atitude que ela teve, nada mais, nada menos, Moisés, né, que foi o nome que a egípcia deu, Moisés se tornaria
o libertador de todos os israelitas, né? O libertador da escravidão do seu povo, né? Tirar o seu povo da escravidão. E tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou. Ele colocou o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Moisés. Ele chamará Moisés, porque eu o tirei das águas. Né? Então, ele é chamado de Moisés. Então, daí depois disso, aqui agora já entra numa segunda parte, depois que tudo isso passou, Moisés se torna adulto. Em um determinado momento, ele vai lá fazer a visita, fala assim, ó, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi um lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, né? Como eles eram maltratados, um trabalho pesado, e daí fala, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Só que lembra, Moisés era hebreu, e quando ele vê o egípcio espancando um irmão hebreu, o que acontece? Desperta uma fúria interior. Só que ele não poderia, né, tomar uma atitude por si próprio, que é um dos grandes erros nossos, né? Quando nós... Imagina que existia já um plano de Deus pelo que estava acontecendo, mas ali existia uma atitude baseada na emoção daquele momento, e Moisés vai lá e mata o egípcio. Ele mata, e no desespero que ele faz, ele esconde o corpo do egípcio, né? Ele abre uma cova, esconde e fala, nossa, o que eu fiz? Vai ficar tudo bem, será? Só que no dia seguinte ele já descobre que estava todo mundo sabendo. E daí o que o faraó faz, né? Por conta de uma infidelidade, né? Que ele enxerga lá que o Moisés, que era um hebreu, matou um egípcio, né? E mesmo que ele cresceu lá no Egito, né? Sendo adotado e filho ou seja, seu neto adotivo, né? Ele manda matar Moisés. E daí em diante Moisés tem que fugir. Então ali começa a fuga de Moisés, ele tem que ir para longe, onde fala assim, ó, quando o faraó soube disso, lá no versículo 15, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e eles foram buscar água, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do pai. Alguns pastores se aproximaram naquele momento e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio dela e deu água ao rebanho. Então, imagina que Moisés fugiu, e naquele momento, daí eu já entendo que é tudo mão de Deus, e ele, guiado por Deus, ele foi lá até um poço, onde as filhas de Reuel chegaram ali, 7 filhas, daí outros pastores tentavam expulsá-las de lá quando Moisés, que ele estava ainda, entendo ali, vestido de egípcio, né? Porque tem um momento que a filha fala, um egípcio nos ajudou, pai. E ele expulsa o pessoal dali e dá água para elas e para todo o rebanho, né? E ali ele já começa a ganhar um acolhimento, um carinho por todos, né? Então, até para dar um contexto nisso, fala, quando as moças voltaram para o seu pai, este lhe perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio. Então, por isso que eu falei que ele estava vestido. Defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Então, o seu pai fala, mas onde ele está? Perguntou o pai a elas, né, esse sacerdote. Por que o deixaram lá? Convidem-nos para comer conosco. Daí lá com elas convidaram, Moisés aceitou. Daí depois disso tudo, daí ele fala no 21, Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Então ele ganhou uma simpatia, fez uma amizade, com certeza ele explicou depois quem ele era, contou toda a história. E daí o Reuel, né, que era esse homem, ele ofereceu sua filha Zípora para Moisés, né, como mulher, né? Ele deu a sua filha como mulher. Então Moisés se casa com Zípora e ali ele começa a construir uma família. No 22 fala, ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou um imigrante em terra estrangeira. Então, até aqui, né, até o versículo 22, então ele conta ali um resumo geral da história de Moisés, do seu nascimento, depois do seu crescimento, a mãe dele amamentando, daí depois que ele cresce, ele vê um hebreu sendo maltratado, espancado, ele mata o egípcio, ele foge do Egito, e depois ele é acolhido por essa família e já começa a construir sua família. Porém, olha do 23, muito tempo depois,
E nós sabemos aqui, né, em alguns estudos, que 40 anos demorou, né? Então, Moisés, pelo que eu entendi aqui, ele saiu do Egito, depois de adulto, e ficou 40 anos afastado, ele fugiu, né? Então, ele construiu sua família, né? Então, ele estava tudo bem. Até que a partir de amanhã nós vamos ver ali o que aconteceu, o chamado de Deus para Moisés, né? Eu acredito que aos seus 80 anos de idade, mas muito tempo depois morreu o rei do Egito. Então, aquele rei que queria matar Moisés, ele morreu, né? Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu aos céus. Chegou até Deus o clamor dos israelitas. Então, imagina o sofrimento que eles passavam, o quanto eles estavam sofrendo. E daí no 24 fala assim: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então aqui finaliza o capítulo. Deus olhando os israelitas, ouvindo o clamor deles, e eu acredito e digo aqui que é tudo no tempo de Deus, devemos ser perseverantes, independente do momento que nós passamos, às vezes sofrido, às vezes sem entender, perseverar, acreditar, clamar. Eu gosto muito lá de Romanos 12, capítulo 12, versículo 12 que fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes, estava lembrando aqui, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Perseverem. Então eu escrevi, né? A perseverança e tudo no tempo de Deus, devemos confiar. Então, eles clamam, Deus ouve, e dali em diante vai começar uma nova história, onde Moisés vai ouvir o seu chamado, ali onde a sarça ele vai ver pegando fogo, a gente vai entrar nisso amanhã. E daí nós vamos entender aí, a partir daí, qual o chamado de Deus para Moisés. Conclusão: a confiança em Deus sempre nos levará a tomar atitudes que podem mudar a vida de muitas pessoas. Então, aquela confiança em Deus, colocar o cesto, onde tudo parece dar errado, confia, porque ali pode existir uma promessa. Nós mesmos, muitas vezes, adiamos as nossas próprias promessas, né? Existe uma promessa para nós, a oportunidade aparece toda hora e nós dizemos: não, estou com medo, não posso avançar, tenho medo. Mas você esquece, você não tem que ter medo, porque tem um Deus do seu lado, que é o Deus do impossível, que tudo ele pode. Então não tenha medo, vá, faça, acredite, porque você pode transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida de muitas outras pessoas. E outra, a falta de confiança, ou seja, o medo, muitas vezes vai atrapalhar os planos de Deus em sua vida. Então não devemos temer a nada. Eu sei que falar é muito fácil, né? Mas falar é fácil. Não, mas é isso. Nós devemos trabalhar isso. Se aparecer uma oportunidade de sentir o medo, oração, Papai do Céu, entender o que Ele quer para a nossa vida, se nós entendermos que aquilo vai ser para o bem, largue o que te dá medo, às vezes até um emprego, né? Muitas vezes nós temos que tirar e largar um emprego. Eu falo: nossa, mas e agora? Largue, se você sentir no seu coração, e tente essa nova jornada, porque Deus está do seu lado. Isso é um exemplo, tá? A confiança em Deus com atitudes sempre nos considerar ao cumprimento das promessas em Deus em nossa vida. Então, a confiança em Deus com as atitudes certas sempre nos conduzirá ao caminho da promessa que Deus tem para a nossa vida. Amém? E é isso, gente. É um resumão aqui, né, do começo da história de Moisés. Espero que possa sempre nos ajudar nessas reflexões, né, a atitude, não ter medo, confiar em Deus, porque Deus é um Deus cuidador, Deus cuida de tudo, Deus está ao nosso lado. Vamos orar? Pai, obrigado mais um dia por estarmos aqui, nesse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, nesse canal, Aprendendo com Jesus, esse canal que o Senhor nos concedeu, a mim e ao meu irmão Gui, e a todos que possam estar aqui assistindo. Obrigado, Pai. Agradecemos por mais um dia começando, hoje um feriado, que esse dia seja um dia maravilhoso, sempre nos encoraje, ó Pai, para tomarmos as atitudes certas, para eliminarmos os medos que afligem os nossos corações, a nossa alma, que isso caia por terra, e que esse fortalecimento de fé, esse fortalecimento espiritual, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o Deus do impossível, possa nos levar a tomar as atitudes certas, no momento certo, com muita sabedoria, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor quer só o nosso bem, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Pai. E nós estamos aqui declarando publicamente o quanto nós amamos o Senhor, ó Pai.
o quanto nós amamos Jesus Cristo e queremos Ele a todo momento em nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo caia sobre nós e nos acompanhe em todo momento, nos ajudando a tomar as nossas decisões, as decisões certas, ó Pai. Obrigado, clamamos a Ti o perdão, a compaixão, a misericórdia, e que o Senhor possa estar ao nosso lado por toda a eternidade. Nós desejamos isso, ó Pai. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um. Se Deus quiser, até amanhã, 6 e 7, em Êxodo, pai, enrolou a língua. Êxodo, capítulo 3. Um grande beijo. Fica com Deus.